Bom, pessoal, tudo bem? Boa noite, tá? Então, é, trouxe aqui um livro, né? Tava lendo algumas partes aqui desse livro, tá? É um livro escrito aí pelo Leandro Carnal, junto com outros colaboradores, né? Como o Champard, o Luiz Estevam Fernandes, o Marcos Vinícius de Moraes, tá? Esse aqui, ó, a História dos Estados Unidos, tá? Da editora Contexto. É um livro muito interessante, né? Quando a gente fala aí de processo de colonização, né? Tem gente que gosta aí de história, né? A gente gosta de levar aí para vocês aí algumas ideias com relação à história. E sempre, né? A gente deve ler a história pensando também no que está acontecendo no presente, tá? Tem uma parte aqui, esse livro, que fala do processo de colonização, né, dos Estados Unidos. E é muito interessante, né, que assim, dá pra gente estabelecer um paralelo, né? Nunca comparar, mas estabelecer um paralelo, tá? É a palavra que melhor deve ser empregada aí. Que sentido, né? Assim, se a gente for ver, né, tanto a América Ibérica, né, Portugal e Espanha, né, a parte que cabia Portugal e Espanha, aqui América Central, América do Sul, principalmente, né, quanto a América anglo-saxônica, tá, a gente pode dizer que essas Américas, né, a América, tá, elas eram habitadas, né, essas regiões, tanto a América do Norte quanto a América do Sul, aí, Central e do Sul, por povos, por nações primordiais, né, vamos falar assim, né. Aqui no livro está indígenas, tá? Mas eu gosto de usar, né, a expressão nações primordiais. Eu acho que tem um respeito a mais, né, por esses povos que aqui habitavam aí, certo? Então é muito interessante a gente fazer esse paralelo, então, entre essas formas de colonização, né? Então, lá na América do Norte, né, de acordo aqui com o livro do Karnal, existiam mais de 200 tipos de etnias. Perdão. Mais ou menos 200 tipos de etnias aí. E com o processo aí, né, já ouviram falar de colonização, aí dos ingleses, no caso lá da América do Norte, tá? Estou falando dos Estados Unidos, mas em específico, né? Houve um processo aí de genocídio, né, dessas tribos aí indígenas, né? Vou citar algumas aí para vocês, tá? Ó. Aqui, ó, de acordo com o livro do Karnal, né, existiam mais de 300 etnias, né, que ocupavam ali toda aquela região ali da América do Norte, né? Dentre elas os Cherokees, os Iroqueses, né, os Algonquinos, os Comanches, os Apaches, certo? Então, eram aí centenas de tribos que ocupavam aquela, né, grande parte aí dos Estados Unidos, tá? E ao longo desse processo, então, de colonização no século XIX, vai acontecer um genocídio, né, que é o extermínio aí dessas nações aí, dessas nações primordiais, tá? Da mesma forma que aconteceu aqui na América do Sul, né? Um genocídio aqui, né, perpetrado pelos portugueses e pelos espanhóis, tá? Né? Não só um genocídio através de armas, né, da mortandade através das armas, tá? Mas o genocídio através das doenças, né, levadas aí pelo colonizador europeu a essas populações, tá? Então, aí a gente está vendo aí a pandemia, né? Então, existem várias análises, né, que estão circulando aí na internet que falam sobre o genocídio também, né, fazendo agora um paralelo aqui com a América do Sul, né, mais especificamente com o Brasil, que falam aí desse genocídio, né, perpetrado aí pela Covid, né, pela Covid-19 em regiões aí do norte e do nordeste, né, onde estão concentradas aí as populações indígenas, né? Então é isso, né? Então parece que a história está se repetindo, né? Essas nações aí, essas nações primordiais, né? Ou o que restou dela, no caso aqui do Brasil, estão sendo aí dizimadas aí agora com esse genocídio aí
extremamente nocivo, né, e que, enfim, né, que perpassa aí, né, os assuntos, os temas aí mais importantes aí que a gente deveria, né, se ater, tá? Então, é interessante, pessoal, que, assim, né, com relação à colonização, agora voltando um pouco para a colonização, certo? É interessante que, assim, esse livro, né, o livro ele toca na ideia de que lá nos Estados Unidos não houve o que ele chama de mestiçagem, né? Então, enquanto que aqui na América do Sul, né, tanto os nativos aqui que ocupavam aqui o Brasil, quanto aqueles que ocupavam parte da América Espanhola, houve um intenso processo de mestiçagem, né, no caso o espanhol e os nativos, e aqui no Brasil, né, da mesma forma, os portugueses e os nativos, como isso era até uma prática, né, do Estado português em fazer esse processo, né, no sentido de firmar a colonização. Então, aqui para nós, tá, a ideia de mestiçagem, né, o incentivo à mestiçagem, foi algo extremamente importante, certo? Inclusive como forma, né, de ocupar o território, certo? Algo que não foi observado no processo de colonização lá dos Estados Unidos, ou não foi incentivado, certo? Por uma série de fatores. Então, o que aconteceu? A própria lenda, né, de formação aí dos Estados Unidos, né? Vocês já devem ter visto aquele desenho Pocahontas, aquela índia que se apaixona pelo branco, né, pelo colonizador John Smith, certo? Eles se apaixonam. No entanto, ele volta, né, para a Inglaterra. Ele se casa com uma outra pessoa, a Pocahontas, né? A Pocahontas, que recebe o nome de Rebecca, ela vai atrás dele. Mas enfim, ela chega lá e está casada com outra mulher. Ela volta para a América, ela acaba falecendo, ou seja, não houve um encontro, né? Então é isso que é interessante a gente evidenciar aqui no processo colonizador, tá? Que é uma ideia então muito interessante, certo? A ideia da separação, né? O branco é branco, o índio é o índio, o negro é o negro, certo? No caso aí, né, a gente está falando dos índio não, né? Os povos nativos, né? Então houve essa separação e é justamente isso que trata aqui, né? Que eu achei algo bastante interessante, tá? E uma outra ideia bastante bacana também é que, diferentemente do que aconteceu aqui no Brasil, né, e que foi estimulado pelos portugueses, foi a catequese como mecanismo de expansão territorial, né? Aqui no Brasil, o que aconteceu? A gente sabe que a catequese do índio, né, ou melhor, dos povos nativos, foi algo sistemático. Então existiam as missões jesuíticas, né, os índios, ou melhor, os povos primordiais, eram colocados, né, naquelas missões jesuíticas, né, aquelas reduções jesuíticas e tal. E aí os índios ficavam justamente reduzidos, né, ali encarcerados, assim, naquelas missões, tá? E ali os padres, né, os jesuítas, podiam fazer a catequese. Então isso foi uma política do Estado português aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos não foi, não essa catequese, né, como política de Estado, ela não aconteceu. Então essa é uma outra diferença aí dos tipos de colonização, tá? Então é algo que a gente deve notar, né, deve perceber, e é interessante falar, né? Então essa discussão, né, a respeito dos povos primordiais, aí das nações primordiais, e no caso o que restou delas aqui para a gente aí na América do Sul, no Brasil, é uma discussão que está na ordem do dia, é uma discussão que a gente deve a todo momento resgatar e colocar aí para ser debatida. Inclusive a FUVEST está pedindo um livro, né, nesse ano aí de 2020, para a FUVEST 2021, o Nove Noites, que é um livro que trata um pouco dessa questão, né, de como aí a gente enxerga aí os indígenas, né, ou como os indígenas são enxergados através de um olhar que muitas vezes vem de fora, né, e que perdura aí
até hoje, até aí no século XXI, certo? Então é um livro que vale a pena vocês lerem, né? Um livro bem legal do Bernardo Carvalho, tá? Então fica a dica aí. E esse livro aqui também fica a dica, que é um livro que fala sobre a história dos Estados Unidos, tá? Da editora Contexto, do professor Leandro Carnal, e aí alguns colaboradores. Tudo bem, pessoal? Então espero aí que vocês tenham gostado desse vídeo, beleza? A gente se vê aí numa outra oportunidade. Até mais, valeu, obrigado, hein? Boa noite.